Olá, paz do Senhor, estamos aqui para mais um episódio do Mulheres de Fé, segundo episódio do podcast Mulheres de Fé, e hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial, pastora Joana Marta. Nós estaremos hoje conversando com ela vai estar compartilhando conosco sobre o seu testemunho de fé, desde o começo da sua caminhada, de todo o processo que ela passou para estar hoje contando esse testemunho de fé e milagres na vida dela. E hoje estamos aqui, eu, a missionária Tamires, que está aí atrás das câmeras, uma bênção do Senhor Jesus Cristo, e mais um episódio Mulheres de Fé está começando. Recebendo esta convidada maravilhosa, nossa pastora Joana Marta, a minha pastora da missionária Tamires, porque hoje nós estaremos ouvindo o testemunho dela de fé, nossa mãe na fé, né? Alguém que já orou, já pagou o preço por nós, e é alguém muito especial na nossa vida, que está sempre conosco, a nossa conselheira, né? E hoje nós estaremos recebendo e vamos dar as boas-vindas para a nossa pastora Joana. Boa tarde. Quero agradecer a Deus por este momento, estar aqui juntamente com essa missionária, né, missionária Rúbia. E espero que eu venha testemunhar, falar um pouco da minha trajetória, possa edificar, né? As pessoas que irão ouvir. Pois é, nós estamos muito felizes, pastor, de estar recebendo. Aconteceu alguns imprevistos, né, para a gente estar gravando esse podcast. Foi bem difícil, mas eu creio que foi pelo testemunho, por as vidas que vão ser impactadas, eu creio que vai ser maravilhoso. E, pastora, nós vamos começar, né, falando sobre o começo da sua caminhada, como foi o seu encontro com Jesus. Nós sempre no primeiro podcast, nós fizemos essa pergunta, né, para a nossa convidada Farrainara. Impactante, e agora eu faço essa pergunta também para a senhora. O começo, como foi seu encontro com Jesus? Bom, meu encontro com o Senhor foi assim muito rápido e que não foi levando muito a sério no início, né? Uma esposa que era afastado, né? Na infância dele, ele era crente até os 12 anos, depois ele fugiu dos pais, foi embora para os galinhos, e daí se afastou, né? E pegou a vida adulta, chegou à vida adulta, e foi até quando nós nos conhecemos, e quando eu conheci ele estava afastado. E aí, na nossa trajetória, muito difícil, uma vida muito difícil para ele, para nós, né? E quando chegou uma certa época que eu disse para ele, eu não conhecia Jesus, eu gostava de ir na igreja, assim, para meus vizinhos, me tocava muito com os vizinhos, né? Eu sentia muito assim, uma sensação muito boa quando eu vizinhos da igreja, de Deus. E foi quando eu disse para ele, eu vi um tempo muito difícil, enfrentando. Eu disse por quê? Eu disse para ele, porque eu não voltava na igreja. E aí ele ficou assim pensativo, ele não respondeu nada. Né? Não respondeu nada. Aí foi chegando o final do ano, aí ele queria dar um presente para o pai dele. E o presente que ele queria dar para o pai dele era a reconciliação dele. Né? E foi quando ele perguntou para mim se eu acompanhava ele para mim, né, para ele voltar para ele. E aí eu fiquei pensando, e pensando comigo mesmo, eu disse assim, comigo mesmo, eu vou para a igreja com meu companheiro.
só para me ver ele sair do mundo, daquela bebedeira, que ele vivia, daquela algo assim que vivia assim, ele vivia muito irritado, porque eu não conseguia nada. Quando ele começava a colocar um negócio assim, não ia para frente, né? E aí eu achava, mesmo ser crente, que deveria ser tudo por isso, né? Por causa dele estar afastado. Por causa dele estar afastado, que nada dava certo na vida. E aí rapidamente eu disse que eu ia. Só que dentro de mim, eu disse, eu vou. Aí ele se reconcilia, vai para a igreja, e depois eu saio. E depois eu saio, né? E aí ele outra que ele já está com o filho da igreja. Isso é o pensamento. E aí nós fomos, quando chegou no dia 25 de dezembro, teve um culto na Assembleia, né? E o pai dele é crente lá até hoje, no estado. Quando o pastor fez o convite, a gente estava lá, eu e os filhos, aí a gente foi. Quando o pai dele viu que ele estava lá na frente, né? E assim o pai dele levantou e foi para lá, abraçou ele, foi muito assim, emocionante. O pai dele chorou muito porque ele estava voltando, depois de um tempo, aos 12 anos ele se afastou, 12 anos de idade, já estava já bem bom tempo mesmo. Né? Então, nós conhecemos essa etapa. Essa caminhada da senhora. Essa caminhada. Ele querendo dar um presente para o pai dele, não exatamente por Jesus. A senhora querendo ir para Jesus, não exatamente por Jesus, mas para que ele fosse, né? E Deus tinha todo um plano, toda uma história, né? Que começa a caminhada de vocês, né? Pois é, aí daí começou a nossa trajetória. E logo demorou muito tempo. Assim que ele se reconciliou, a gente morava, né? Bem perto da irmã Silveira, que foi uma pessoa assim, que Deus colocou assim na nossa vida para um trabalhar. Canal de bênção, né? O canal de bênção. E foi quando Deus falou para ela, não fazia muito tempo que ele tinha se reconciliado, falou para ela que era para ela ir uma viagem, lá na ali, e era para ela levar ele, né? Levar ele. Aí só que nessa trajetória, ele já estava bem frio novamente. Por motivo de que ele foi trabalhar na época da política, né? Uma política que teve na época, e aí ele foi esfriando, não foi mais no escuro, e foi esfriando e chegou a se afastar novamente. E eu fiquei. No caso, a senhora que entrou por ele, agora ele se afasta novamente, né? E a senhora continua. Com vontade sim, dizendo que eu também não ia sair, que eu não estava nem aí, mas não conseguia. E aí eu comecei, eu ia para o estudo, eu ia para os trabalhos de oração, eu ia para os tardes de louvor, eu ia para a consagração. Eu não conseguia parar. Não conseguia parar. Aí, às vezes, uma vez eu lembro que meu sogro, assim, dizendo que era para mim não parar, que ele ia voltar para a gente continuar orando. E foi assim eu fiz. Né? Aí foi quando Deus providenciou essa viagem, né? A irmã Silvana levou ele. E chegando lá, o Senhor usou uma pessoa para ele, né? Uma pessoa para ele, e era para ele voltar para os caminhos do Senhor, porque ele ia perder a família dele se ele não se reconciliasse. Sendo que quando ele foi, eu já estava de plano feito, né? Que quando ele fosse, que ele estivesse lá, eu não queria mais ver, ele ia seguir uma embarcação e a gente ia se separar, né? Porque ele não queria nada com Jesus, ele não queria voltar, e eu não entendi
aquilo era uma oposição na vida dele, né? E tudo isso o Senhor usou a irmã lá para revelar, dizer para ele, né? Que era para ele voltar, quanto mais rápido o Senhor ia perder a família dele. Que é o que tem acontecido assim, muito em casamento, famílias, né, pastora? As esposas, os esposos, porque principalmente as esposas, veem às vezes o homem passando por um processo ou por alguma dificuldade, e o primeiro intuito é de querer deixar, largar, porque querer separar, né? Por qualquer dificuldade, por qualquer coisa, a primeira intenção é deixar, é largar, abrir mão e não lutar pelo casamento, né? Não lutar pela família que o Senhor colocou, né? E acontece muito quando a pessoa é nova convertida, ou então ainda não aceitou Jesus, porque quando se começa a caminhar com Deus, a gente começa a ver que, como a senhora depois foi entendendo, que era algo que o inimigo fazia para que ele não prosperasse, para que o casamento de vocês acabasse destruído, que é o que a Bíblia diz que o inimigo fez, matar, roubar e destruir, né? Mas Deus, ele me deu sabedoria nesse momento, né? E, aliás, Deus interviu. Ele interviu, né? Interviu, porque eu estava com esse plano feitinho. Só que aí Deus interviu lá e ali ele fez um ajuste com Deus, né? Ele fez um ajuste com Deus, se voltou para o Senhor. E quando ele fez isso, logo o Senhor trabalhou no meu coração. Porque quando ele ligou, aí ele ligou, no outro dia, ele ligou para mim, quando ele ligou, porque nessa ligação eu ia falar para ele que eu não ia. Para onde ele? Nessa ligação que ele fez, eu ia falar para ele que eu não ia. E aí quando ele ligou, que ele disse assim, a paz do Senhor, eu lembro que eu fiquei estagnada, acho que seguramente assim, uns 10 minutos, sem ter uma palavra para dizer. Sem falar nada, não tinha palavra, não fiquei sem reação de nada. No tanto que ele ficou assim, me chamando pelo meu nome, o que foi? Tu tá bem? O que foi? Aí foi até que eu consegui falar, eu disse, não é nada. Né? Porque quando ele disse a paz do Senhor, aquilo ali, sabe, passou todo o fio e eu não tive condição de dizer como ele era. Caso ele estava novamente no caminho e a senhora viu a esperança de uma mudança novamente, né? E era um próximo trabalhar com ele. Estagnou os meus pensamentos, aquilo tudo se desfez assim da hora, assim, eu fiquei pensando. E aí foi quando ele falou, aí eu disse, olha, ele está cumprindo, eu já não consegui. Ele disse, pois é. E se eu vou mandar um dinheiro para dormir com as crianças. Eu já comecei a trabalhar, e aí eu vou pegar um adiantamento e mandar com as crianças. Aí eu só, assim, parece que eu estava energizada, sei lá, uma coisa assim, sem chão. Eu disse, tá bom. E aí, eu disse, tu tá bem? Eu disse, tô bem. Né? E aí, não falei, né? E aí já me preocupei em dizer, como eu ia dizer para minha família, que minha família não queria para mim ir para lá, né? Era assim, muito difícil, eles não queriam, mas aí também eu fiquei só orando, e quando chegou o dia da minha ida, eu fui. Onde lá nós fomos conhecer realmente que era que Deus tinha na nossa vida. Até então, pastora, Deus ainda não me tinha falado sobre o chamado, sobre o que ele tinha para fazer na vida de vocês, né? Não tinha falado. Até esse momento. Não tinha falado nada. Para ele lá, quando o Senhor usou, a irmã Isamar, era uma pessoa muito usada de Deus, e ele falou que ele ia, se ele não se voltasse para o Senhor, ele ia perder a família dele. Né? Ele ia perder a família dele,
Mas se ele se voltasse, Deus ia fazer grandes coisas na vida dele. Aí foi quando eu fui, a gente começou, perguntando, eu não sei. E no momento, quando eu cheguei lá, assim, no meio do mar, que a gente passou 3 dias e 3 noites andando de navio. Eu mais as crianças, né? E a pessoa que levou nós juntos. Eu ficava olhando assim, meu Deus, que foi, para onde eu estou indo com essas crianças? O que foi que eu vou fazer aqui? Você está igual Abraão. Eu não tenho ninguém aqui, eu não conheço ninguém, que eu vim fazer para cá. Então, eu não tinha perspectiva de nada. Só obedeceu o pai. Obedeci e fui. E quando chegamos lá, aí o Senhor foi trocando. Foi trabalhando, né, na Foi sua trabalhando. vida, falando, né? Falando, foi revelando, né? E começou a trajetória. Foi quando Deus trouxe, falou com a irmã Menora, lá em Macapá, que era para ela vir para esse lugar, que lá tinha uma grande obra para ela fazer, para ele fazer para lugar na grande obra. Muito lindo, né? A obediência à voz de Deus, né? A senhora estava aqui no Maranhão, ele estava lá no Laranjal do Jari. Deus leva a senhora até Laranjal do Jari e já pega outra pessoa que estava em Macapá e traz para Laranjal do Jari por causa de uma obra. É muito lindo, por causa de uma alma, né? Por causa de uma alma que precisava ser discipulada, que precisava passar pelo processo. É muito lindo. E o mais lindo era ter obedecido, né? A voz de Deus, de ir até esse lugar por causa dessa obra, por causa dessa alma. E aí começou. A partir daí eu lembro que nós conseguimos um quartinho, né? E fomos para esse quartinho lá. E quando foi para o esposo da irmã Denora, ele passou o dia todinho, numa cidade, ele passou o dia todinho andando procurando um quarto para alugar. E não a encontrou. Ele foi encontrar às 5 horas da tarde, ele foi encontrar esse quarto junto, pertinho do meu. Ele foi encontrar esse quarto. 5 horas da tarde. Muito lindo, né? Essa imagem de Deus. Ela chegou lá e depois ela disse assim, mas Senhor, aí o que eu vou fazer aqui nesse quarto, né? E aonde é? Porque Deus tinha falado com ela que ia usar ela uma grande obra na vida de alguém, era uma grande obra na vida de alguém. E ela não sabia também quem era esse alguém. E daí, uma certa manhã, eu levantei, aí que todo dia nós fazíamos a oração, ficamos cedinho, ficamos acordados. E aí eu disse para as crianças que vão cantar baixinho, porque tem alguém aqui lá, posso que não gosta. E aí nós começamos a fazer um importante. Quando mesmo eu saí, eu saí para fora comigo. Aí olhei ela, aí nós começamos assim, ela entendeu que nós era crente, e aí ela começou, ela que se chegou, começou a perguntar as coisas para mim, né, me olhou lá, começou a perguntar, conversar comigo sobre a igreja, e daí começou a nossa trajetória, né? Começou a nossa união. E aí Deus foi revelando para ela, foi revelando coisas para ela. Nós estamos começando a nossa trajetória. Aí Deus começou a trabalhar na vida de vocês, né? E aí ele foi para lá, né, com um serviço, né? Ele estava trabalhando quando ele mandou buscar a senhora. E esse serviço, como é que funcionou assim? Porque tem muitos milagres e histórias de fé, né? Não, esse serviço ele só trabalhou um mês. Só um mês para poder
chegou no outro mês, no dia que completou o mês, o patrão despachou. E aí ele não conseguiu mais nenhum serviço. E aí ele não conseguiu. Começaram a viver pela fé. Pela fé, não conseguiu mais nenhum serviço. Aí ele andava, procurava. Aí o Senhor revelou. Aí ela foi e disse para ele, que era para ele só orar, porque as portas estavam tudo fechadas. E só ia abrir o mundo dele. Ele era para ele descer, era para ele orar, para ele buscar. E aí ele ainda teimou, né? Ainda tentou, ainda teimou alguns dias procurando serviço, porque como é que ele ia sobreviver em uma cidade que não tinha ninguém, uma mulher e 3 filhos. Como foi para a senhora? Como foi para a senhora? A senhora é longe da sua família, né? Em um lugar que a senhora só conhecia até agora essa mulher que Deus tinha colocado na vida de vocês, e sem serviço, sem expectativa, só com uma palavra que Deus dizia que era para ele apenas orar. Viver, foi difícil. Foi difícil porque eu não entendia, né, muita coisa assim. Eu estava entrando num processo, né, e horas murmurava, horas chorava, horas lembrava que a minha mãe falava, né, mas algo eu sentia que eu não podia retroceder. E aí a minha discipuladora, que foi ela, né, a irmã Denora, a nossa discipuladora, dizia que era para a gente orar, não murmurar, só orar, obedecer, que Deus tinha as grandes obras na nossa vida. Esses dias eu vi uma pregação, né, sobre o vaso de barro, né? E aí nessa pregação esse pastor ele falava sobre que tipo de vaso você é, um vaso de barro ou um vaso de ferro? Porque o vaso de barro é aquele que é maleável, né? Que Deus vai moldando e você vai se deixando moldar. E o barro de ferro, não. Ele tem que ser batido, tem que ser, né, martelado ali, tem que ser moldado ali de uma forma muito mais brusca. E eu ouvindo a senhora falar, então vocês fizeram igual um vaso de barro, né? Eu vejo muito nosso pastor, né, que é o nosso pastor Dorias, que é a esposa da pastora, ele falando que ele não deu trabalho para a sua discipuladora, né? Que ele obedecia. Ela falava, né? E ele, a partir do momento que ele entendeu o processo, né? Ele começou a obedecer e Deus começou a agir, né? Que aí é onde entra tantos milagres que vocês passaram, muita dificuldade, né? Mas nessa dificuldade vocês viveram muitos milagres, né? Que foi um milagre que a senhora até compartilhou conosco, né? Sobre na vida dos seus filhos, né? Porque quando alguém é levado para outra cidade, sem saber ainda qual o processo, quantos missionários estão em outra cidade, pastores, estão fora do seu lugar, fora da sua casa, estão fazendo missão e tem que sobreviver da fé. E vocês entraram, como se diz, numa escola de Jesus, uma escola de Jeová, e ali foi ensinado como viver pela fé, né? E é onde a senhora conta o testemunho de Genilson, né? Que é um dos seus filhos. Fala aqui para nós um pouco sobre esse testemunho lindo. Um certo dia ele pediu, ele tinha assim, ele viu os outros alunos, né? Vai recomeçar as aulas, aí todo mundo se organizando, comprando bolsa, comprando seu material de escola. E aí ele chegou para mim e disse, eu quero uma bolsa, e minha bolsa, todo mundo tem bolsa na escola para levar seu filho. Eu não tenho, disse, meu filho, eu não tenho dinheiro para comprar bolsa. Eu não tenho. Ele tinha quantos anos esse tempo? Ele tinha uma faixa de, acho que de uns 5 anos. Uma criança. Era uma criança, era por aí assim que ele tinha, uma faixa de 5 anos. E aí eu disse, olha, mas sabe o que você faz? Quero que quando tu comigo, tu ajoelha, ora, peça para uma pai do céu.
para ele te dar uma bolsa, porque ela vai estar dando na escola. Porque teu pai não está trabalhando, filho, eu não tenho. Então peça para a vontade do Senhor. Aí ele ficou ouvindo. E quando chegou no outro dia, quando ele vem da escola, com o caderninho na mão, e aí ele me lembra bem. Eu sei que era 10, não era 10 reais, porque 10 reais já é agora, né? Eu acho que era 10, não sei, eu sei que era 10. E aí ele chegou correndo em casa, correndo, e cansado, foi uma solução. Olha o que eu achei. E da escola, aí eu fiquei meditando, né? A localidade que ele achou o dinheiro. Porque, sabe, criança, né? A gente fica assim, mas a localidade que ele achou era um percurso só de estrada, não tinha carro. Realmente que eles passavam assim, fazendo um percurso só de estrada, longa, deserto. E lá ele achou esse dinheiro. E ele chegou muito feliz em casa, que ele tinha achado. E aí o dinheiro estava certinho para comprar uma bolsa que ele botava os cabelos. E aí ele comprou essa bolsa. Aí ele disse, olha o que eu achei, eu achei esse dinheiro. E aí na hora que ele achou que ele me deu o dinheiro, que ele me mostrou aquilo, me falou, você vai comprar a bolsa dele. Então ali ele ficou, ele disse, não, foi Deus que me deu, foi isso, foi Deus que me deu. Muito lindo, né? E aí eu fui, comprei a bolsinha dele, fiquei muito feliz, levava as coisas que ele tinha na bolsinha dele. Então foi uma coisa assim instantânea, foi uma coisa assim que eu fiquei impressionada com aquilo. Porque eu tinha, a noite anterior, eu tinha dito para ele orar e pedir para Deus, senão não tinha. No outro dia ele achou esse dinheiro. E deu certinho para comprar a bolsa. Certinho para comprar a bolsa. E ali determinou um princípio de fé para ele, né? Para ele, para a senhora, para vocês, para a família de vocês, né? Porque a senhora já contou várias vezes, né? Que foi sempre assim na vida de vocês. A senhora precisava das coisas, a senhora não saía pedindo para as pessoas, a senhora pedia para Deus, falava, mostrava para Deus. Deus era muito impressionante, porque Deus cuidava assim da gente. Tinha uma pessoa, uma irmã Esther. Deus tocava nela para dar roupa para eles. A seus filhos. Ela comprava roupa para eles. Ela trazia roupa para eles. Trazia da peça íntima até tudo ela trazia. Aí no caso Deus provia a roupa, tocava no coração de alguém, uns trazia roupa, comprava roupa para eles, outros o Senhor tocava, trazia o alimento. Eu lembro que uma vez foi muito impressionante isso. Nós estávamos já alguns dias sem ter assim, alimento. Assim, parecia só assim, o necessário. Né? Eu lembro que não tinha jantar, não tinha janta. Aí eles diziam assim, aí eu ficava com pena deles, e aquilo era muito difícil. E eu disse, vocês vão dormir, amanhã é outro dia, Deus vai prover, Deus vai mandar. E nós orávamos e eu dormi. Quando chegou amanheceu o dia, aí eles disseram, mãe, não vamos ter café. E nós vamos comer, não tem nada. Eu disse, meu filho, vamos orar que Deus vai mandar. E vamos ver, nós estamos aqui na mão dele. E nessa noite, Deus revelou para uma irmã. Essa irmã, ela tinha 2 filhinhas, ela recebeu uma pensão. Ela tinha uma pensão. E essa irmã, a irmã Rosilda, Deus mostrou para ela, revelou para ela que era para ela trazer pão, e sempre eu gostei de pão. E até hoje, né, a senhora sempre gosta de pão. Gosto de pão.
E aí ele gostava demais. E aí ele disse, olha, levanta e vai lá na casa do céu e leva. E disse o que era para ela levar para nós. E aí ela disse, Senhor, mas como eu vou fazer? Porque eu não sei onde é a casa do teu céu. Ele disse, vai que eu vou te mostrar. E aí ela foi, ela comprou pão, ela comprou café, comprou açúcar, comprou charque, porque ele usa muito charque lá, né? Comprou charque, comprou leite e saiu com a sacola lá. Senhor, para que nada eu vou? E aí ela chegou num canto de uma rua. E aí nessa rua, justamente o canto que ia lá para casa. Quando ela chegou bem no canto da rua, ela disse, senta me disse, agora para onde eu vou? Para onde eu vou? Onde o Senhor é a casa deles? E aí Deus, ela contando o testemunho para a gente. Ela disse, Deus falou assim, vai e segue aqui nessa rua direto. Quando ela segue na rua, lá no final da rua era o nosso barraco, né? Era a casa do nosso barraco. Aí o menino foi saindo na porta. O menino foi sair na porta. E ela disse, eita, aí cadê a mamãe? E aí que vocês moram? Eu disse, é. E ela entrou correndo ali para mamãe. E mamãe ela vem com duas sacolas. Eu acho que é um bocado de coisa para nós, né? Como criança, né? É verdade. E aí eu fui abrir a porta e ela chegou. Ei, mamãe, imagina. E aí chegou e disse, manda aqui umas coisas que manda para vocês. Aí tinha café, açúcar, e eles morrendo de contente dentro de casa, pulando. E pastora, mas... E aquilo ali foi muito assim, que eu nunca tinha visto aquilo acontecer. Ela disse que ela foi, assim, parece que ela vinha guiada. Porque ela não sabia. Muito lindo, né? Minha pastora, mas aí, esse foi um dos testemunhos, mas tem aquele testemunho, né? É. Que é a mesa, a oração e a comida, né? Esse aí é um milagre assim porque a gente ouve muitos testemunhos de fé, né, na internet, mas quando eu ouço esse testemunho, né, de alguém que eu tô perto, que é o meu pastor, minha pastora, e eles contam esse testemunho, gente, é muito lindo, que é... A gente não tinha nada para se alimentar, nada. A gente não tinha nada. E aí os meninos, mãe, o que a gente vai comer? Desde que nós vamos almoçar com meu filho, vamos orar. E aí o meu esposo, a gente sempre orava pela manhã, orava ao meio-dia. E aí meu esposo chamou, né? Disse, vamos ver aqui, vamos aqui. Aí pegou a mesa e colocou os pratos, colocou os pratos, né? Em cima da mesa, das mulheres. Aí disse, por que você está fazendo isso? Porque não tem comida. Ele disse, nós vamos orar. Vamos orar aqui e Deus vai mandar a comida para nós. E aí ele botou os pratos no pudim, né? Nós, era 100 pratos, 100 pessoas, né? E aí nós oramos. Ele orou a oração dele lá. Ele deu um ato profético, né? E Deus mandou. Aí quando nós juntamos os pratinhos, botamos lá, guardamos. E aí, quando chegou isso, era meio-dia. Fizemos isso. Aí fomos deitar. Porque não tinha outra coisa para fazer, né? Deitar, dormir, para aliviar a fome. Orar, dormir, para aliviar a fome, vamos deitar. E aí, quando chegou ali, acho que era umas 3 horas da tarde. Aí chegou sacola de frango, arroz, tinha cuscuz, lá eles usam muito cuscuz, manteiga, e mais uma cesta, eu vou falar, biscoito, leite, e de tudo tinha nessa cesta. E frango,
feijão. E aí fomos tratando de fazer a janta. E o coração, né? Alegre, feliz. Alegre. E ali eu fui entendendo, né? Eu fui entendendo assim, eu fui colocando em prática, fui aprendendo o que era que Deus queria me ensinar. Porque assim, eu no tempo que eu não era crente, eu era uma pessoa muito difícil de se lidar, porque assim, se eu tinha o café da manhã, mas eu já queria O almoço e a janta. Né? Se eu tinha sabão para hoje, eu já estava pensando como é que eu ia conseguir o sabão para amanhã para lavar roupa. Né? Então, era uma sensação que eu não aceitava não ter nada em casa. E ali o Senhor foi tratar nesse aspecto. Nesse aspecto na nossa vida. E um dia a irmã disse assim, eu disse, mas eu não sei, meu Deus, por que isso? Ficava naquela, por que isso? Por que isso? Aí ela foi e disse, olha, isso tudo é com tratamento. Tratamento da sua vida, tratamento da vida do mundo. E o Senhor, Ele está tratando, está ensinando que é para vocês vão precisar. Mas precisar para quê? Para quê? Né? E aí no decorrer do tempo eu fui entendendo. Aí já teve a ocasião de Deus mostrar para mim mesmo, tinha sonhos, revelações. Em sonhos, Ele comandando um povo. Sempre eu tive. Aí eu dizia para ela, e ela disse, a senhora está vendo, muito tratamento que Jesus está. Você não vier para cá para me contar coisas importantes. Vocês vierem para cá com tratamento. E vocês precisam precisar, vocês vão comandar um povo. E eu nunca acreditava naquilo. A senhora estava olhando para o momento do que a senhora estava vivendo. Eu nunca acreditava que hoje, que um dia a gente estaria à frente de uma obra que vocês estão hoje, onde tem a SEC, tem outras congregações, tem nós, né, como ovelha, uma missionária Tamires, e que a senhora precisou justamente desses conselhos para dar para nós, né? Nós já passamos, estamos no processo e estamos, já vivemos coisas que a senhora usou, o que Deus ensinou para a senhora, né? O que Deus capacitou, ensinou, mostrou, tanto para a senhora como o pastor Doriedson, na mudança que Deus fez, né? Quando Deus trouxe vocês de volta, rapidamente, Deus ele foi fazendo todo o processo e o que Deus colocou vocês hoje, né? À frente de um povo, de um grande povo, né? Mas foi muitas assim, experiências que não dá para contar só no podcast. Se falar. É verdade. Se falar. Vamos passar o dia todo aqui conversando. Porque... E ali foi uma experiência muito grande até hoje. A minha filha sempre diz, mãe, foi uma época assim muito difícil, mas que ela tem saudade. Ela diz que ela tem saudade porque era uma época assim que a gente... Mas nós estávamos unidos ali, todo tempo unidos em oração. Unidos ali, todo tempo juntos. E nós sorríamos, e nós brincávamos, ali mesmo com fome, de fome, ali. Mas eu não sei de onde ele saía força ainda para orar. Aí nós orávamos, e eles estavam aprendendo também. Né? Foi algo assim que eles aprenderam muito, né? E até hoje eles lembram dos ensinamentos, né, das coisas. Porque hoje a gente vê muito, né, pastora? Pastores, famílias, né, que estão aí no processo de aprendizagem para um grande chamado para ser pastor. E às vezes os filhos não entendem, as pessoas, ou então o esposo foi chamado
uma obra, a esposa não entende, ou então a esposa foi chamada, o esposo não entende. E aí há essa situação, né? E aí a sua família, Deus trabalhou na sua vida, trabalhou na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, de todos vocês. E ali ficaram unidos, porque Deus tem uma obra, né? Deus tem uma promessa. E aí é algo muito lindo que eu vejo muito na pastora, que Deus fez uma promessa na vida dela, na vida dos filhos. E eu vejo Deus cumprindo essas promessas. Aqui, só relatar um pouco, eles passaram uma infância muito de dificuldade, mas hoje ela vê os frutos de que Deus fez na vida dos filhos, como Deus disse, como Deus proveu. E hoje cada um tem sua família, cada um tem uma forma de sobreviver, uma forma de diferente do que foi, né? Então Deus prometeu, Deus cumpriu a promessa e tem cada dia cumprido, né, pastora? Foi uma das promessas assim, que o senhor falou para mim. Quando a gente retornou, que ele trouxe uma volta para cá, e eu me preocupava muito, porque assim, eu não tinha uma condição financeira para oferecer um bom estudo, uma faculdade, uma vida melhor para meus filhos. Nós não tínhamos. E eu me preocupava. Aí, quando chegou um dia desse, o vaso, certo? E o Senhor já tinha falado para mim, através da irmã Denora. Vinha falando através da irmã Denora, que era para mim só caminhar, me ingressar na obra dos meus filhos e cuidar. E aí foi quando Deus falou para mim que era para mim caminhar, para mim fazer a obra e não me preocupar com os meus, porque Ele cuidava. E Ele tem cumprido essa promessa, né? Ele tem cumprido. Só que também eu tenho tentado fazer. Ela tem feito, me pedido, né? Nossa pastora é muito humilde, gente. Ela disse que está tentando eu fazer. Tenho tentado, ela tem feito. Para que essa promessa venha se cumprir. É verdade. A pastora Joana é uma pessoa assim, né? Vem cuidando dos meus filhos, vem cuidando. E eu tenho assim, né, Jesus, se para me fazer, então embora, mas isso que eu tenho que fazer para te continuar também. A obediência, né? É um testemunho de milagres, obediência. É como Deus diz, né? Melhor obedecer do que sacrificar, né? Uns dias atrás eu estava querendo fazer um propósito, até falei para o pastor, e eu queria fazer um propósito 3 dias, e Deus disse para mim, por que tu não pega esses 3 dias de propósito e faz algo que eu já pedi para ti, me obedece, né? Em algo que Ele estava me pedindo. Então, é o que a palavra diz, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ela fazer a obra, né? Como ela tem feito, como Deus pediu, que Deus ia cuidar dos seus filhos estão todos grandes, todos têm família, e Deus tem cuidado, Deus tem preservado, Deus tem feito a obra, né? Eu tenho influência assim, eu me dou para a obra, por isso, a gratidão a Deus, por gratidão que Deus tem cuidado da minha família, da nossa filha. Eu lembro que quando meu filho mais velho, né, ele adoeceu de um derrame facial, e eu fiquei assim, quase que me desespero, porque disse, meu Deus, meu filho tão novo, ele tinha 20 anos, né, quando ele adoeceu, pegou esse derrame facial, e tinha 2 filhos dele, estavam muito pequenos. E eu fiquei assim, aí eu ia para o serviço, ia para lá, para a casa dele, e foi um período assim, bem difícil. Fui nos pés do Senhor, e clamando, chorando aos pés do Senhor. E graças a Deus, Deus fez uma obra tão linda na vida dele, ele ficou bom. Não ficou com nenhuma sequela. E hoje está aí trabalhando, o filho dele já está com 16, uma vez com 18, né? E graças a Deus, meu filho continua bem trabalhando, nunca mais voltou a ser enfermidade, né? Então,
agradeço muito a Deus, eu sou grata a Deus, Ele tem cuidado de todos que estão na família. E é muita gratidão, só gratidão mesmo. Então é isso, gente. Nós chegamos ao fim do nosso segundo episódio do podcast com a nossa pastora Joana, testemunho de fé, milagres e obediência, né, à voz, ao comando de Deus, seguindo os passos que o Senhor vai mostrando, né, não desistir, né, nós vemos nesse testemunho dela, ela não desistiu do casamento, ela não desistiu do seu esposo, não desistiu da sua família e continuou obedecendo a palavra, ao que Deus falava, ao que Deus ia mostrando. Você que está nessa caminhada de processo, que você tem que ter um chamado, foi chamado para algo grande que Deus quer fazer, e talvez você se encontre nessa situação agora, talvez você está passando por esse processo, e olha para um lado, olha para outro, não vê, só vê a promessa que Deus fez, mas não desista, ore, busque ao Senhor. Se você parou, volte para a promessa que Deus fez, volte para o propósito, continue tendo fé, para que as coisas venham acontecer na sua vida, para que tudo venha acontecer de acordo. Hoje a pastora vive um cumprimento da promessa, mas que se ela tivesse desistido, ou se ela tivesse parado, ela não estaria hoje aqui, né? Então, continue, busque ao Senhor, continue, busque a direção, qual é o propósito de Deus na tua vida, e não desista, não desfaleça porque faltou o alimento, não desfaleça porque ainda não aconteceu, mas continue buscando a Deus. A palavra de Deus diz: esperei com paciência no Senhor, né? E Ele inclinou seus ouvidos para ouvir a minha voz. Então, que Deus ele venha te abençoar. Eu agradeço, pastora Joana, pela sua participação. Bem difícil, viu, gente? Nós temos conseguido essa mulher para gravar esse podcast, mas foi para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Daqui a um tempo, próximo podcast, estaremos aqui entrevistando, né? Vai ser surpresa, ainda não sabemos. Tudo é direção de Deus. Estamos aqui na dispensação do nosso Senhor. O podcast Mulheres de Fé é algo que o Senhor me entregou em um sonho e me falou o nome desse podcast, me falou as coordenadas de quem me ajudar. E até então eu fico na dispensação esperando as pessoas que Ele vai direcionando para estar gravando o podcast aqui, tá? Então que Deus venha abençoar em nome de Jesus. Agradeço ao meu esposo que sempre ajuda, ao meu filho que veio me ajudar hoje, o Pablo, e a missionária Tamires, nossa bênção aqui, que está separada para a pastora, está passando por esse processo, né, de ensinamentos com a nossa pastora Joana. Então, que Deus venha abençoar a vida dela e nos abençoar. Em nome de Jesus. Não é fácil, viu, gente? Esse negócio aí é bem difícil. Só que é aquela história, não pode recuar também. Pode recuar, né? A missionária Tamires é alguém, igual o pastor sempre diz, uma pessoa que ela dá em todo tipo de situação dentro da igreja. Se coloca ela como líder das crianças, ela dá, que ela já foi. Líder do jovem, ok. Líder do departamento do ciclo de oração, ok. Coloca ela para o evangelismo também. Então, para a glória de Deus, ela ensaia os pandeiros. É uma bênção. Eu acho que ela é a próxima entrevistada. A missionária Tamires, né, gente? Uma bênção do Senhor, pro seu esposo, pastor Ramiro. Que Deus venha abençoar grandemente. Eu sempre, quando Deus me mostrou o sonho, e eu dizia, eu não sei mexer no Instagram, não sei. Eu vi o celular e aí eu dizia, mas eu não sei mexer no Instagram, eu não sei mexer nesse tipo de coisa. Eu uso normal. E aí o Senhor falava, vai atrás da missionária Tamires. E aí, então, eu peguei no sonho, eu pegava o celular e saía correndo para a missionária Tamires. E aí, Deus tem confirmado, Deus tem feito a grande obra. Eu quero agradecer o pastor Danilo, que fica em casa com seus bebês, né, para nós estar aqui gravando esse podcast. Deus venha abençoar a sua vida através deste podcast Mulheres de Fé com a pastora Joana Marta, em nome de Jesus. Amém.